Então, boa tarde, alunos. Vamos dar continuidade às, ao PET 3 com o tema termoquímica. Termoquímica é uma parte muito importante da química, porque ela vai estudar a energia térmica envolvida nas mudanças de estado físico e nas reações químicas. Os processos eles podem ser de dois tipos, endotérmicos e exotérmicos. Endotérmicos são aqueles que absorvem calor em uma transformação físico-química, por exemplo, solução da ureia. Quando você joga o sólido branco na água, que é a ureia, utilizada na agricultura como adubo ou para o gado, por exemplo, ela vai retirar calor da vizinhança, então as paredes do recipiente vão ficar frias, é um processo endotérmico. Processos exotérmicos são aqueles que liberam calor. Por exemplo, a combustão de um determinado material. A combustão de um determinado material dentro do motor, por exemplo, a gasolina, nós vamos ter um processo exotérmico, são aqueles que liberam calor. A energia envolvida nas transformações físicas, se a gente mudar o estado sólido para líquido para gasoso, ele vai ser um processo que vai ter absorção de calor. Por exemplo, se você coloca um cubo de gelo numa panela, num fogão a gás, a chama do fogão vai transmitir calor para a panela e, consequentemente, para o gelo. Esse gelo ele vai derreter e vai se transformar em água líquida e com o aumento desse calor, né, o recebimento desse calor vai passar para o estado gasoso. É um processo então endotérmico que absorve calor. O processo inverso é um processo exotérmico com liberação de calor. Por isso você coloca, por exemplo, uma jarra com água no congelador, dentro da forma de gelo, por exemplo, a água vai virar gelo, porque a geladeira retira calor do sistema. Então o calor vai perder, o sistema vai perdendo essa energia térmica, tornando-se um processo exotérmico. A variação de entalpia, ΔH, então na prática a gente não calcula entalpia, a gente calcula a variação de entalpia. Entalpia é calculada dentro de um laboratório através da utilização de um calorímetro. A gente calcula a entalpia, nós vamos nos preocupar em calcular o ΔH, que é a variação de entalpia, que é a entalpia final menos entalpia inicial. O ΔH, então, ele vai ter valores negativos nos processos exotérmicos, são aqueles onde o HR, o HP, que é o produto, HF, a entalpia dos produtos for menor do que a entalpia dos reagentes. Perdeu o calor, então o produto tem menor quantidade de conteúdos calóricos. As reações endotérmicas são aquelas que o ΔH é maior do que zero. Se você observar, nós vamos ter aqui graficamente o ΔH em função do caminho de reação. Neste processo nós vamos ter reagente-produto. O produto vai ter menor valor de ΔH, o HP vai ser o menor valor, logo, consequentemente, o ΔH vai dar menor do que zero. Graficamente, a variação de entalpia em função do caminho de reação, os produtos eles vão ter entalpia maior do que os reagentes. Quando você fizer a conta, né, HF, que é o produto, menos o HR, o ΔH vai ser maior do que zero. Com isso, prestem atenção. Positivo e negativo aqui na química vai ter um sentido físico. Quando o ΔH é menor do que zero, não é que existe energia negativa, é que perdeu calor, perdeu energia, perdeu entalpia. E aqui ganhou energia, né? Os produtos. Então, ele vai ter uma entalpia maior do que o dos reagentes, consequentemente, o ΔH é maior do que zero. Calor é o nome de um processo de uma energia em trânsito que passa de um corpo de maior temperatura para um corpo de menor temperatura até atingirem o equilíbrio térmico. Então, o calor ele está relacionado com o quê? O calor ele está relacionado com a transferência de energia térmica de um meio para o outro. Um corpo de maior temperatura para um corpo de menor temperatura até atingir o equilíbrio térmico. Unidades de calor, nós temos a caloria, que é a quantidade de calor necessária para aumentar a temperatura de 1 grama de água de 14,5 a 15,5 graus Celsius sob pressão normal. No sistema internacional, a quantidade de calor ela é dada em joules, mas também existe a unidade de calor que é a caloria. Uma caloria é igual a 4,186 joules, uma quilocaloria é igual a 1000 calorias, 1 kJ é igual a 1000 joules. Calor sensível é a quantidade de calor necessário recebido ou perdido por um corpo para sofrer uma variação de temperatura sem que haja mudança de estado físico. Por exemplo, se vocês pegam uma barra de ferro, coloca no fogão, à medida que vai passando o tempo, a barra vai se aquecendo, ela vai tendo uma variação de temperatura, aumentando a sua temperatura sem provocar mudança de estado físico. Já o calor latente é a quantidade de calor recebido ou cedido por um corpo para provocar mudança de estado físico sem que haja variação de temperatura. Quando você coloca, por exemplo, a panela no fogo com água e liga a chama do fogão, né, do fogareiro, à medida que o tempo vai passando, a água vai aumentando a sua temperatura. Então, esse calor a gente chama de calor sensível. A hora que atingir 100 graus Celsius a 1 atm, a água vai começar a mudar de estado físico. Se você colocar um termômetro lá, o
que vai acontecer? Não vai ter variação de temperatura. Enquanto a última miligrama de água não passar para o estado de gás, para o estado gasoso, o que vai acontecer? Não vai haver mudança na temperatura. Esse tipo de calor é chamado de calor latente. Calor sensível é a quantidade de calor necessária para que 1 grama de uma substância sofra variação na temperatura de 1 grau Celsius. É um valor tabelado, ele depende da temperatura, esse calor específico. Mas aqui nós temos, vamos supor, para uma determinada temperatura qualquer, observa-se que a água tem um calor específico de 1 caloria grama grau Celsius, um valor maior, um que tem um valor menor aqui é o chumbo. Lembrando, quanto maior o valor do calor específico, mais lentamente ele vai se aquecer ou resfriar. Quanto menor o valor do calor sensível, mais rápido ou mais lento ele vai se aquecer. A equação fundamental da calorimetria, quantidade de calor é igual a massa vezes o calor específico vezes a variação de temperatura. Lembrando que na química e na física, o delta, que é a variação da temperatura final menos a temperatura inicial. Aqui nós temos um exemplo de aplicação. Um bloco de ferro com massa de 600 gramas está a uma temperatura de 20 graus Celsius. O calor específico do ferro é igual a 0,114 calorias por grau Celsius. Na letra A, estou te perguntando qual é a quantidade de calor que esse bloco tem a receber, para que a sua temperatura passe de 20 para 50, e na letra B, de 20 para menos 5. Se a gente juntar os dados, a massa é 600 gramas. A temperatura inicial é 20 graus Celsius. O calor específico é 0,114 graus grama por grau Celsius. A temperatura final na letra A é 50 e na letra B é menos 5. Então, a quantidade de calor, a gente vai usar essa equação, que é a massa vezes o calor específico vezes a variação de temperatura. A massa é 600 vezes 0,114 vezes 50 menos 20, que é 30, vezes 0,114 vezes 600, 2.052 calorias. Observa-se que o valor é positivo porque está ganhando calor. Quando ganha calor, o calor é positivo. Quando o calor é recebido, quando a quantidade de calor ele é liberado, o valor é negativo. Para que haja diminuição da temperatura agora, olha para vocês verem, a temperatura final é menos 5, a inicial é menos 20, então vai dar menos 25, vezes 0,114, vezes 600, menos 1.710 calorias. Observa-se o sinal negativo, demonstrando que perdeu o calor. Resolvendo as questões, então, do PET 3, da semana 1 e da semana 2, nesta aula, nós temos a primeira questão que está falando, considerando a transformação em que o sistema é uma amostra de água sem que ocorra variação de pressão constante. Como vocês podem observar, nós temos aqui mudanças de estado físico. O processo 1 é um processo de perda de calor, é um processo na qual a água está sofrendo uma condensação. O 3 também é perda de calor, é um processo exotérmico. Do 4 e para o 5 são processos endotérmicos, que é o gelo virando água e a água virando vapor. Então pode-se afirmar que a quantidade de energia liberada em 1 é igual à quantidade recebida em 2. O calor latente, isso aqui é o calor latente de condensação e de evaporação, ele tem o mesmo valor. Porém, sinais trocados, né? Esse daqui 3 e 4 também tem o mesmo valor, calor latente de solidificação 3, calor latente de fusão, que é o 4. Assim, com as reações químicas, a quantidade de calor liberado observado pelas transformações é denominado calor de reação. Se uma reação que assinala-as corretas, todas são corretas. Se o processo é exotérmico, o sistema vai perder calor para a vizinhança. E a vizinhança vai ganhar a mesma quantidade de calor perdido pelo sistema. Tipo de Lavoisier, na natureza, nada se cria, nada se perde, tudo se transforma. Endotérmico, o sistema ganha calor e a vizinhança perde a mesma quantidade de calor recebido pelo sistema. Exotérmico, uma reação exotérmica, a entalpia final é menor do que a entalpia inicial, logo a variação de entalpia é menor do que zero. No processo endotérmico, sua entalpia final é maior do que a entalpia inicial, a variação de entalpia, então, é maior do que zero. Todas são verdadeiras. A terceira questão, ao sair molhado ao céu aberto, mesmo nos dias quentes, sente-se uma sensação de frio. Esse fenômeno está relacionado com a evaporação da água, que no caso está em contato com o corpo humano. O que explica essa sensação de frio? A evaporação da água é um processo endotérmico e retira calor do nosso corpo. À medida que vai se retirando calor do nosso corpo, a água vai evaporando. Consequentemente, como o corpo perdeu energia térmica, ele vai se sentir mais frio. Ainda hoje é muito comum as pessoas utilizar vasilhas de barro, moringas e pontos de cerâmica não esmaltado para conservar a água a uma temperatura menor do que a do ambiente. Isso ocorre porque o barro é poroso, permitindo que a água passe através dele.
Parte dessa água evapora, tornando-se o calor da moringa e o restante da água que são assim resfriados. A quinta questão da semana 1. A seguir estão representadas situações do dia a dia de muitas pessoas que ocorrem mudança de estado físico. A evaporação da água, um processo endotérmico, né? Precisa de ganhar energia até para que a água sofra evaporação. Nevasca e condensação da água já são processos exotérmicos, são aqueles que têm que perder energia para que haja essa condensação da água e para que haja essa transformação da água, da solidificação da água na nevasca. Semana 2, a primeira questão, quando você vai preparar o café com leite, você adicionar 150 gramas de café a 80 graus Celsius e 50 gramas de leite a 20 graus Celsius, qual é a temperatura de equilíbrio? Pediu o exercício para adotar que o calor específico, tanto do leite quanto do café, é 1 caloria por grama grau Celsius. Aqui há uma conservação de calor, a quantidade de calor cedido é igual à quantidade de calor recebido. Lembrando que calor perdido tem sinal negativo e calor recebido, sinal positivo. Usando a massa vezes o calor específico vezes a variação de temperatura. A massa, quem perdeu o calor foi o café. A massa 150 vezes 1 vezes a temperatura final menos inicial. Lembrando que a temperatura inicial é 80, né? Menos 150 vezes 1 dá menos 150. Quantidade de calor recebida 50 vezes 1, que é a massa do leite, vezes 1, temperatura final menos inicial. A temperatura inicial do leite era 20. Aplicando a propriedade distributiva, menos 150 vezes a temperatura final, menos 150 vezes menos 80 dá 12.000. 50 vezes a temperatura final, 50 vezes menos 20 dá 1.000. Menos 150 a temperatura final, que está somando, passa o primeiro menos subtraindo. Menos 50 a temperatura final é igual a menos 1.000 menos 12.000. Vai dar menos 13.000. Menos 13.000 dividido por menos 200. A temperatura de equilíbrio, então, é 65 graus Celsius. Vai dar a letra A. A segunda questão, nós temos aqui dois copos formados pelo mesmo material, cuja massa do A é 10 gramas, do B é 30. A temperatura inicial é menos 20 e 40, que é a temperatura de equilíbrio quando nós colocarmos eles em contato. Então a quantidade de calor de A é igual à quantidade de calor de B. Observa-se que como A tem maior temperatura, ele vai perder calor. Por isso que vai ganhar um sinal negativo. Então, a massa vezes o calor específico vezes a variação de temperatura é igual a menos a massa vezes o calor específico vezes a variação de temperatura. O corpo A tem uma massa de 10 gramas vezes o calor específico. Temperatura final menos 20, né, que é a temperatura inicial. Já o B vai ficar menos, que sinal negativo aqui, perdeu energia térmica. Menos 30 vezes C vezes temperatura final menos inicial. A temperatura inicial é 40. Como você tem o C, que é o calor específico, o calor específico, como está todo mundo multiplicando, nós podemos cancelar. A gente vai cortar o calor específico. Poderia colocar 1, por exemplo. A gente vai cancelar o mesmo material. Aplicando a propriedade distributiva, 10 temperatura final mais 10 vezes 20 dá 200. Menos 30 temperatura final mais 1.200. 10 temperatura final mais 30 temperatura final é igual a 1.200 menos 200. 10 mais 30 é 40 temperatura final. 1.200 menos 200 dá 1.000. Está multiplicando, passa dividido. 1.000 dividido por 40. Temperatura final, 25 graus Celsius. 25 graus Celsius. Aí vai dar a letra D. A terceira questão. Qual a quantidade de calor é liberada em uma reação química que é capaz de elevar 20 para 28 graus Celsius a temperatura de 2 kg de água, adotando calor específico 1 caloria por grama grau Celsius. Então a quantidade de calor é a massa vezes o calor específico vezes a variação de temperatura. A massa, você não pode usar 2 kg porque a unidade do calor específico está em gramas, então você tem que transformar em gramas. 2 kg é 2.000 gramas vezes o calor específico é 1, temperatura final 28 menos 20, 8 vezes 2.000, 16.000 calorias. A próxima questão, 1 litro de água está a temperatura ambiente 22 graus Celsius. Recebendo todo o calor de uma reação química que libera 25 quilocalorias, qual será a temperatura final da água? Primeiramente não me deu a massa da água, mas eu sei que a densidade da água é 1 grama por centímetro cúbico. É igual a massa dividido. Nós temos 1 litro de água. 1 litro é 1.000 centímetros cúbicos. 1.000 vezes 1 dá 1.000 gramas. Utilizando a equação, quantidade de calor é igual a massa vezes calor específico vezes a variação de temperatura. A quantidade de calor, nós temos 25 quilocalorias, que é 25.000, é igual a massa da água, que é 1.000, vezes o calor específico, que é 1, temperatura final, que eu quero, menos a temperatura inicial, que é 22. 25.000 é igual a 1.000, temperatura final, menos 22.000.
Passando menos 22 mil para o primeiro menos. 25 mil mais 22 mil dá 47 mil. É igual a 1000, temperatura final. O 1000 que está multiplicando passa dividindo. 47 mil dividido por 1000 é igual a 47 graus Celsius. A última questão da semana 2. Os alunos de um curso dessa universidade realizaram todos os dias 30 minutos de ginástica para manter a forma atlética. Um deles desejava perder alguns quilos de gordura, utilizado para entrar em forma e orientado pelo professor a fazer uma ginástica monitorada, na qual terá que despender 15 quilocalorias por minuto. Analisando a tabela, nós temos aqui, glicose 3,8 quilocaloria por grama, 4,1 quilocaloria por grama, 4,1 quilocaloria por grama e a gordura 9,3. Então nós temos primeiramente que eles tinham 30 minutos de ginástica, são 93 dias, 30 vezes 93 dá 2.790 minutos. Se eles têm que perder 15 calorias por minuto, então vamos multiplicar isso pelo tempo que eles vão fazer essa ginástica. 2.790 vezes 15 dá 41.840 quilocalorias. Se a gente dividir isso aí pela quantidade que é a caloria da gordura, 9,3 dá 4.500 gramas. 4.500 gramas dividido por 1.000, 4,5. Com isso, alunos, nós já vamos encerrando essa parte. Um grande abraço a todos vocês.